juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, mais uma aula de Química com o professor Hilton Sá, tá? Então, no projeto Juntos no Enem. Então, nossa aula de hoje, o tema escolhido foi funções orgânicas nitrogenadas e aleto-orgânicos. Então, nessa aula nós vamos ver a importância das funções orgânicas nitrogenadas, as suas classificações, bem como o uso e aplicações no cotidiano, como também os aletos orgânicos, tá? Então, assuntos muito importantes e cai sempre no Enem, tá? Então, você do terceiro ano, você que está se preparando para o cursinho para o Enem, vem com a gente, vamos juntos no Enem. Então, funções nitrogenadas. O que vêm a ser as funções nitrogenadas? As funções nitrogenadas são aquelas constituídas de carbono, hidrogênio e nitrogênio. E muitas vezes também apresentam oxigênio na sua composição. Bem, os grupos funcionais que nós vamos trabalhar hoje são as aminas, as amidas e os nitrocompostos. Também temos outras funções, como as iminas, mas os principais são essas três: aminas, amidas e nitrocompostos. Esses grupos funcionais dão origem a produtos importantes, como corantes, fertilizantes, medicamentos, cosméticos e explosivos. Então, vamos ver aplicações desses nitrocompostos e todos os compostos nitrogenados, tá? Bola de fogo em explosão experimental do nitrometano. Nós vamos ver lá na frente que isso é um nitrocomposto. Muitos medicamentos são compostos nitrogenados. Como nós estamos na pandemia, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, são compostos que apresentam nitrogênio em sua composição. São compostos nitrogenados que têm o seu uso, né, no dia a dia como medicamentos, tá? Como também a metanfetamina, são compostos nitrogenados. O primeiro corante sintético utilizado como sucesso no tingimento de tecidos foi obtido a partir da metilfenilamina. Além desse corante, temos também um corante nitrogenado, que é a anilina, muito utilizado em culinárias, né? Então, a anilina é um corante muito utilizado que está no nosso cotidiano. Usar cremes à base de ureia, que é uma diamida, durante a gestação, ajuda a prevenir o aparecimento de estrias. Vejam como essas aminas, essas amidas e esses nitrocompostos estão no nosso dia a dia. Então, a primeira função nitrogenada que nós vamos trabalhar são as aminas. As aminas são compostos nitrogenados que podem ser obtidos a partir da amônia, que a amônia é o NH3. A amina é todo composto orgânico derivado da amônia, que é o NH3, pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, cadeia carbônica. Então, nós vamos exemplificar tudo isso, tá? Substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênio da amônia, aí nós vamos formar as aminas. Observação 1. As metilaminas e as etilaminas têm cheiro semelhante ao da amônia. As demais, em geral, cheiram a peixe. Tem aquele cheiro característico de peixe, tá? Observação 2. Como são derivados das amônias, uma das características desses compostos é ter pH básico. O que é ter pH básico? É ter pH acima de 7, que caracteriza a basicidade ou a alcalinidade. Então, ao longo da aula, nós vamos ver algumas características básicas das aminas. O grupo funcional. O grupo funcional deriva de substituição de um ou mais hidrogênio da amônia por cadeia carbônica. Então, no primeiro exemplo, uma amina primária, nós temos um hidrogênio substituído. Na amina secundária, 2 hidrogênios substituídos. E na amina terciária, que é o terceiro exemplo, 3 hidrogênios sendo substituídos por compostos com carbono, tá? Então, primária, vou substituir um hidrogênio. A secundária, eu vou substituir 2 hidrogênios por compostos com carbono. E a amina terciária, eu vou substituir
esse hidrogênio da amônia por 3 compostos com carbono, tá? Então, amina primária, secundária e terciária. O nome da IUPAC para as aminas primárias segue o esquema. Qual é esse esquema? Prefixo mais infixo, localização do grupo NH2, amina. Então, esse primeiro composto, olha só pela mudança de cor, butan-1-amina. Professor, mas por que esse nome? Vamos lá. O but vem de quê? De 4 carbonos. O an vem de ligação simples. Esse número 1 vem da posição que a amina está ligado na cadeia carbônica, né? E amina, porque quando é que nós identificamos a amina? É quando nós temos o nitrogênio ligado diretamente a carbono. O segundo exemplo, 4-metil-pentan-2-amina. 4-metil significa que o radical metil, que é o CH3, está ligado ao quarto carbono. A cadeia principal é aquela que passa maior número de carbonos. Nós temos 5 carbonos. Pente é o prefixo de 5, né? An, ligação simples. 2, porque o grupo NH2, que é o grupo amina, está ligado ao segundo carbono. Portanto, 4-metil-pentan-2-amina. E o terceiro exemplo, propan-2-amina. Prop significa o quê? 3 carbonos. An, ligação simples. 2, a amina está ligada ao segundo carbono. E amina porque eu tenho nitrogênio ligado a carbono. Portanto, o nome, propan-2-amina. No caso de aminas secundárias ou terciárias, a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue as regras acima. As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome segue o esquema. Que esquema é esse? Prefixo mais IU precedido da letra N. E para que essa letra N? Vamos lá. A letra N indica o substituinte que está ligado ao nitrogênio. Os substituintes localizados na cadeia carbônica são indicados por números. Então, no nosso primeiro exemplo, temos N-metil-propanamida. Então, metil está em cor verde, é o radical CH3. Prop, porque a cadeia principal nós temos 3 carbonos. An, ligação simples. E nitrogênio ligado a carbono, amina. Por isso que o nome é N-metil-propanamina. O segundo exemplo, N-etil, 2-N-dimetil-propanamida, tá? Então, outro composto nitrogenado formado pelas aminas. A nomenclatura usual das aminas segue o esquema: nome dos substituintes com a terminação -il, mas finalizando com o nome amina. Vamos lá. Substituintes iguais são indicados só uma vez, precedidos pelo prefixo di ou tri. Vamos aos exemplos. Metilamina, ou seja, o CH3, que é o radical metil ligado ao NH2. É o metilamina. O segundo exemplo, etil-dimetilamina. Então, em azul nós temos o radical etil, em preto nós temos 2 radicais metis. Como eles se repetem, eu vou colocar o di, vai dizer que tem 2 radicais metis. Então, etil-dimetilamina. Professor, e por que começamos com etil? Ordem alfabética dos radicais. Então, etil-dimetilamina. Amina aromática. Lembrando de aulas anteriores que é um composto aromático, né? Tem 3 duplas alternadas. Então, uma amina aromática mais simples é o benzenamina, cujo nome usual é fenilamina, ou mais conhecido como anilina, os corantes, né? Então, quando eu tenho um NH2 ligado a um anel aromático, nós temos uma anilina, ou benzenamina. As aminas aromáticas são muito tóxicas e sua absorção prolongada através da pele pode ter consequências letais. Então, cuidado com essas aminas aromáticas, tá, pessoal? Essas aminas quase sempre são incolores quando puras, mas podem facilmente ser oxidadas pelo ar, dando origem a compostos coloridos, em geral amarelos. Então, em geral, esses compostos têm essa coloração amarela.
Característica básica das aminas. Então, já está dizendo que ela tem caráter básico. Vamos ver o porquê elas têm esse caráter básico. O caráter básico das aminas é acentuadamente mais forte que os dos alcoóis, éteres e ésteres, porque o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio e, portanto, capaz de compartilhar o par de elétrons disponíveis com mais facilidade. Então, daqui a pouco vou explicar um pouco das características de ácido e base de Lewis e de Bronsted e Lowry. Modelos de moléculas da metilamina, uma amina primária. Nessa representação, o que é que nós podemos ver? Vamos lá. Essas bolinhas brancas representam o elemento hidrogênio. A bolinha cinza representa o carbono e a bolinha azul representa o nitrogênio. Aí vocês podem perguntar, professor, como é que eu sei disso? Vamos lá. O hidrogênio ele é monovalente, faz apenas uma ligação. O carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações. E o nitrogênio ele é trivalente, faz 3 ligações. Então, podemos chegar à conclusão que essa amina é uma amina primária, tá? O NH2 ligado a um CH3. Considere, por exemplo, a reação entre amônia, NH3 e o trifluoreto de boro, BF3. Então vamos parar, analise essa imagem e vamos explicar a teoria de Bronsted e Lowry e de Lewis. Vamos lá. O NH3, percebo que ele tem um par de elétrons aí não ligantes. Esse par de elétrons, para a teoria de Lewis, diz o seguinte: a substância capaz de doar um par de elétrons, ela é caracterizada como uma base de Lewis. A substância capaz de receber um par de elétrons, ela é caracterizada como ácido de Lewis, tá? Então, quem doa par de elétron é base e quem recebe par de elétron é ácido. Portanto, o NH3 é uma base de Lewis e o BF3 é um ácido de Lewis. E esse composto que se forma não é um sal. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos um composto de coordenação, tá? Agora, de forma geral para as aminas, como um átomo de nitrogênio nas moléculas das aminas pode doar um par de elétrons, segundo Lewis, ou receber um próton, H+, segundo a teoria de ácido e base de Bronsted e Lowry, as aminas têm caráter básico. Então, isso caracteriza o caráter básico das aminas. Grau de caráter básico das aminas. Agora, como é que eu vou mencionar esse caráter básico das aminas? Vamos lá. As aminas alifáticas são mais básicas que aromáticas. E o que é uma cadeia alifática? É aquela aberta ou fechada que não é aromática, tá? Porque nas aromáticas, o par de elétrons livres do nitrogênio tende a entrar em ressonância com os elétrons do anel, o que diminui sua disponibilidade. Então, por esse exemplo, nós estamos vendo a ressonância, não é, dos elétrons aí no anel aromático. Isso mostra que os compostos aromáticos nitrogenados, eles têm menor caráter básico. Então, na ordem aí, ó, a ordem decrescente de basicidade das aminas alifáticas é a seguinte. Essa primeira, esse R2NH, isso representa uma amina secundária, tá? Então, uma amina secundária, ela tem maior caráter básico do que uma amina primária. Esse R ligado ao NH2 é uma amina primária. A amina primária, ela tem um maior caráter básico do que uma amina terciária, esse R3 ligado ao nitrogênio. Agora, em comparando qualquer amina alifática, que são esses 3 primeiros casos, eles têm maior basicidade do que as aminas aromáticas. Então, a AR, que é um aromático ligado ao NH2, a R2 ligado ao NH e a R3 ligado a N. E entre eles, nós temos a amônia, tá? Então, em comparação de forma geral, as aminas alifáticas, elas têm maior caráter básico do que a amônia, que é o NH3, e a amônia tem maior caráter básico do que as aminas aromáticas. Então, esse AR representa a aromática, tá? Então, isso é muito importante. As aminas, em geral, apresentam um cheiro de peixe característico e caráter básico.
Esse cheiro de peixe pode ser removido utilizando uma substância de caráter ácido, como vinagre, para neutralizar a base. Então, no cotidiano, quem neutraliza a base é um ácido, e quem neutraliza um ácido é uma base. O odor desagradável exalado por um peixe que não está mais fresco é causado pelo composto da classe das diaminas. Já o odor repugnante do peixe em decomposição é característico da trimetilamina, tá? E isso, turma, já caiu no Enem. Então, muito importante rever essa reação de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. A feniletilamina estimula a liberação da dopamina no cérebro. Então, é conhecido como hormônio da paixão, tá? De novo, a feniletilamina é conhecido como hormônio da paixão. Ou seja, eu tenho um grupo, é uma amina, não é? Aromática, ligado também a um composto aromático, certo? Então, esse composto aí é um neurotransmissor, muito importante. Agora, a aplicação no nosso cotidiano. Já ouviu falar na Fluozol DA, o sangue artificial? Olha só que interessante, sangue artificial. Aí tem uma aplicação. Vamos lá falar sobre isso? A Fluozol DA, o sangue artificial. Uma das aplicações práticas das aminas é como sangue artificial. Uma solução aquosa de 14% de volume do perfluorodecadalina e 6% do perfluorotripropilamina. Então, essa porcentagem dá esse composto, tá? Essa solução, com o nome comercial de Fluozol DA, é utilizada no Japão e foi aprovada pela Food and Drug Administration, a FDA, nos Estados Unidos como substituto do sangue em casos de cirurgias cardíacas, pois atua no organismo da mesma maneira que a hemoglobina. Olha que aplicação interessante das aminas, né? Exemplificando, rato imerso nesse composto, os seus pulmões continuam funcionando. Quando o animal é retirado, o líquido evapora de seus pulmões e ele volta a respirar normalmente, com esse sangue artificial, tá? Agora vamos entrar na segunda função orgânica nitrogenada, que são as amidas. O que são amidas? As amidas pertencem à classe dos compostos carbonílicos. A amida é todo composto que possui nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Relembrando das aulas anteriores, o que é uma carbonila? Carbonila é C-O. Então, nitrogênio ligado apenas a carbono é amina. E agora, quando eu tenho um nitrogênio ligado a carbonila, aí nós temos o grupo amida. O nome oficial da IUPAC de uma amida não substituída segue o esquema: prefixo, mais infixo, mais a terminação amida. Então, olha só. A amida não substituída, 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. É o caso especial. NH2 ligado a carbonila é uma amina não substituída. A amida monossubstituída, um hidrogênio é substituído por um substituinte R. E a amina dissubstituída, retira os 2 hidrogênios e coloca 2 radicais R's, né? Os substituintes R's e R' podem ser alifáticos ou aromáticos. Então, esse R pode ser compostos abertos, fechados, como também podem ser aromáticos, tá certo? Exemplificando, etanamida, também conhecido como acetamida. Et, porque eu tenho 2 carbonos, an, ligação simples, e amida, carbonila, ligado ao nitrogênio. Segundo exemplo, N-metil, 3-metil, butanamida. E o terceiro exemplo, N,N-etil, metil, 4-etil, 3-metil, hexanamida, tá? Então, a função orgânica pertencente aí é a amida. Como é que nós identificamos a amida? Carbonila, C-O, ligado diretamente ao nitrogênio. Aplicações das amidas. As amidas são importantes nas sínteses de outros compostos orgânicos
e como compostos intermediários na preparação de medicamentos. A metanamida é bastante tóxica. A tolerância é de 20 ppm, ou seja, que 20 ppm? 20 partes por milhão, por metro cúbico de ar. E é usada como solvente de inseticidas em condições específicas. A acetamida é usada na fabricação de lacas, explosivos e como agente higroscópico e ele é cancerígeno, tá? No cotidiano, aplicações de amidas no nosso dia a dia. Temos sim. Olha aí o nylon. O nylon em laboratório de química. O nylon é uma poliamida, ou seja, é uma macromolécula na qual o grupo amida se repete muitas vezes. O nylon 6,6 obtido a partir do 1,6 hexanodiamina e do ácido hexanodióico. É uma das fibras sintéticas de maior interesse comercial. Pessoal, aqui nós estamos falando em macromoléculas e monômeros. Abrindo parênteses aqui, podemos falar das proteínas, né? A proteína também é uma poliamida, feita de uma reação que tem o ácido carboxílico e o grupo amina, tá? E a proteína é uma macromolécula, que chamamos de polímero, que ela é formada através de monômeros, chamados de aminoácidos, tá? Nitrocompostos, terceiro composto nitrogenados que nós estamos apresentando hoje. Os nitrocompostos são derivados orgânicos de ácido nítrico. Quem é um ácido nítrico? HNO3. Um ácido muito forte, né? Usado em laboratório, aplicações, explosivos. Então é um ácido muito forte. Os nitrocompostos apresentam o grupo nitro, o NO2, ligado a uma cadeia carbônica. O nome oficial da IUPAC de um nitrocomposto segue o esquema. Que esquema é esse? O nome nitro, mais o prefixo mais o infixo, mais a terminação O. Então vamos lá. Então, de forma geral, ó, o NO2 ligado a carbono representa o grupo nitro, né? O nitrocomposto. Mas o primeiro exemplo, nós temos o 1-nitrobutano. Um nitro por quê? O grupo nitro está ligado ao primeiro carbono. E o grupo funcional, a cadeia principal nós temos 4 carbonos, o prefixo de 4 carbonos é but. Porque tem ligações simples. Então, um nitrobutano. O segundo exemplo é uma cadeia ramificada, por isso que tem um radical metil aí, ó. 4-metil nitropentano, tá? Os nitrocompostos alifáticos, em geral, têm cheiro agradável e não são venenosos. Já os aromáticos têm odor desagradável e são tóxicos, tá? E aí vamos ver exemplo desses nitrocompostos aromáticos, tá certo? Vamos lá, olha só. Muitos nitrocompostos aromáticos são utilizados como explosivos, como o 2,4,6 trinitrotolueno, mais conhecido pela sigla TNT, é o trinitrotolueno. Olhando essa fórmula aí do trinitrotolueno, e o que é um tolueno? O tolueno é quando eu tenho CH3, que é o radical metil, ligado ao aromático. Então, metil benzeno é o tolueno. E por que tri? Ele entra nessas 3 posições. Então, essas posições laterais do CH3, nós chamamos de posições orto, tá? E essa posição oposta ao CH3 é a posição para. Então, a nitração exaustiva do tolueno, ela vai entrar obrigatoriamente nas posições orto, que são as laterais, e para, que é a posição oposta ao CH3, tá? E isso é muito importante nas questões de reações orgânicas. Aplicações dos derivados aromáticos, o nitrobenzeno é o mais importante. Trata-se de um líquido amarelado, tóxico, mais denso que a água e insolúvel, nesse meio sendo muito utilizado como solvente. A trinitroglicerina, também conhecida como TNG, obtida pela reação de esterificação entre ácido nítrico e o propanotriol. O que é a esterificação? Quando eu reajo um ácido carboxílico com um álcool, formo esta em uma água, né? E aí
é utilizada como explosivo e também como vasodilatador coronário em caso de risco de infarto. Então veja suas aplicações no nosso cotidiano desses nitrocompostos, tá? Haleto orgânico, então saímos da classe dos compostos nitrogenados e chegamos nos haleto-orgânicos. E o que é um haleto orgânico? É todo composto derivado de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais hidrogênio da molécula por átomo de halogênio. Então, e o que são halogênios? Os halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, vejam, exemplos que eu coloquei, o CH3BR, CH3CH2BR, primeiro é o bromometano, o segundo é o bromoetano, o terceiro, 2-metil bromopropano, não é? Mas aí vamos adiante. A nomenclatura de ELPAC considera o halogênio como sendo um radical. Então, o bromometano, e o terceiro caso aí, ó, a cadeia principal fica mais próxima do radical bromo, que é o BR, né? Então, 2-bromo, 3-metil-butano. Então, esse grupo funcional dos haletos orgânicos é o que eu chamo de RX. Esse X nós representamos pelos halogênios, que eu falei a vocês, o cloro, o flúor, o bromo e o iodo. E esse X são os halogênios, tá? Então, quando eu tenho uma representação de X, tenham certeza que eles são os halogênios. Pode ser o cloro, o flúor, o bromo ou o elemento químico iodo. O nome oficial de um haleto orgânico segue o esquema: quantidade do elemento X, monodietritetra, etc. Nome do elemento X, flúor, cloro, bromo ou iodo. E nome do hidrocarboneto, prefixo mais o infixo mais O. A nomenclatura usual é dada como nome do halogeneto, antepondo-se ao nome do radical a ele ligado. Então, no primeiro caso, eu posso chamar de bromometano ou brometo de metila. E o segundo caso, brometo de etila. Por que etila? Porque nós temos aí 2 carbonos. DDT, aplicações, olha só, o DDT, o dicloro, difenil, dicloroetano. Utilizado no combate ao mosquito do gênero Anopheles, transmissor da malária, doença infectocontagiosa, que provoca hemólise, rompimento das hemácias, com liberação da hemoglobina no plasma sanguíneo. Pode levar à morte, tá? Falando um pouco do DDT, também ele quando um composto que tem cloro ligado ao carbono, nós chamamos organoclorado, tá? E os organoclorados são pesticidas, né? Eles bioacumulam ao longo da cadeia alimentar. Então, muito complicado o uso desses pesticidas, tá? Então, agora vamos às atividades. Vamos praticar as questões aí do Enem referente a esses assuntos aí. Vamos lá, primeira questão. Você já ouviu essa frase, rolou a química entre nós, não é? O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado e o aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como a adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as serotoninas. Então, são essas elencadas aí no quadro para vocês. Os neurotransmissores citados possuem em comum o grupo funcional característico das funções. Então, analisando essas funções, percebam, ele quer saber se a alternativa é éter, álcool, amina, cetona ou ácido carboxílico. Aí vamos lá, revisar. O que é um éter? Como é que nós identificamos um éter? Nós identificamos o éter quando nós temos o oxigênio entre carbonos. Então, aí nós não temos nenhuma função éter entre essas moléculas. Então, a alternativa A está errada. B, álcool. Eu só tenho álcool na adrenalina
e no segundo composto lá em cima. Então não tem mais álcool nas demais. Então está errada. Aí temos cetona. O que é cetona? Cetona é quando nós temos a carbonila entre carbonos. Nós não temos nenhuma cetona aí. Também está errada. Ácido carboxílico. Nós temos a hidroxila ligada à carbonila, que dá um nome à nova função chamada carboxila. Tá? Nós não temos. Então, a função comum a todas essas funções é a amina. Então, vamos entender, a resposta correta é a C. Mas por que C? Vamos lá. Todos os neurotransmissores acima citados apresentam sua constituição química o grupamento amina, o que confere a necessidade da molécula de nitrogênio para que possam ser produzidos. Por conta disso, corroboram para o ciclo do nitrogênio dentro do corpo, relacionando ao estado anabólico, para que o nitrogênio possa ser deslocado para este composto, que irão atuar dentro do sistema endócrino. Então, o que é que nós identificamos? A amina é quando nós temos o nitrogênio ligado diretamente ao carbono, tá? Então, a primeira resposta, amina alternativa C. Segunda questão. Grande quantidade de maus odores no nosso dia a dia está relacionado aos compostos alcalinos. Alcalinos é sinônimo de quê? Basicidade, né? Assim, vários desses casos podem utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% a 5% de ácido acético, que é o ácido encontrado no vinagre, né? Para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que as moléculas da piridina, C5H5N, é uma substância responsável pelo odor característico do peixe podre. A eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela. Então, ele quer... Qual a aplicação do vinagre nesse caso aí? A. Sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. B. Solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. Nós vimos que a piridina tem caráter o quê? Básico. As aminas têm caráter básico, então estaria errado, né? C. Inibição da proliferação das bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Errado também. D. Degradação enzimática da molécula da piridina, acelerada pela presença do ácido acético. E a E. Reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em um composto sem mau odor. Então, vamos analisar qual é a resposta correta e aí vamos explicar um pouco melhor. Resposta correta, a alternativa é reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em um composto sem mau odor. Agora, por quê? Vamos lá. A piridina tem caráter básico. Logo, ao entrar em contato com a substância de caráter ácido, ocorre a reação de quê? De neutralização. Quem neutraliza um ácido é uma base. Quem neutraliza a base é um ácido. Retirando o odor característico dos ambos, produção de um sal que não terá odor. Então, na aula de hoje, nós vimos que as aminas têm caráter básico. Então, na hora que você coloca o ácido acético, que é o vinagre, ocorre a neutralização. Portanto, a resposta correta é a alternativa E. Terceira questão. Alguns materiais poliméricos não podem ser utilizados para a produção de certos tipos de artefatos, seja por limitações das propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem degradação, gerando subprodutos indesejáveis para aquela aplicação. Torna-se importante, então, a fiscalização para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos possíveis baseia-se na decomposição do polímero para a geração de monômeros que lhe deram origem. A decomposição controlada de um artefato gerou a diamina, esse composto nitrogenado, e o diácido. Logo, o artefato era feito de. Então, ele é um poliéster, é uma poliamida, é um polietileno, é um poliacrilato e é um polipropileno. Qual composto será derivado aí desse artefato? Mano quebrado, vamos lá. É uma poliamida. Por quê? A poliamida é formada pela polimerização do diácido carboxílico, que eu tenho a característica do ácido carboxílico, que é o carboxilo, COOH, e uma diamina, tá? Então, que originou esse artefato é a poliamida, tá?
Quarta questão. Sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientemente para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79 graus Celsius, tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 graus Celsius, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para compor o medicamento. Então nós temos aí um composto, a efedrina, que é um composto nitrogenado, que tem caráter básico, né? E reagindo com um ácido clorídrico, HCl. Então, o ácido mais base vai dar uma substância de caráter base, neutro, né? Que vai formar aí o sal. O cloridrato de efedrina, que vai formar um sal. De acordo com o texto, que propriedade química nas aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis, facilitando a manipulação do princípio ativo? Ora, se ele está reagindo com ácido, a substância que reage com ácido tem caráter o quê? Caráter básico, né? A reação de efedrina com ácido clorídrico representa uma reação ácido-base, que a amina se comporta com a base de Lewis, douradora, vai doar par de elétrons, tá? Então se caracteriza com a base de Lewis, portanto, a característica físico-química é de basicidade, tá certo? Então, 4 questões aí referentes ao Enem. Se não pudesse destacar pelo talento, vença pelo esforço. David Weinbaum. Bons estudos, pessoal, e conte conosco e até nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Show, professor. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.